estarmos na casa do Senhor nesta manhã. Muitas coisas acontecendo que podem e entristecem os nossos corações. Mas é bom termos um Deus que está sempre connosco. Um Deus que nos apoia, um Deus que nos ajuda a levantar, um Deus que não importam as circunstâncias da vida, nós podemos descansar nele. Visita, Senhor, e essa é a nossa oração nesta manhã, convidá-lo a estar aqui conosco. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor e que seja essa a nossa intenção. O nosso irmão do serviço em inglês costuma dizer: nós estamos aqui para a assistência de um, e esse um é o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Visita, Senhor, o teu povo nesta manhã. Ora comigo durante este culto. É
Sabe por quê? Amém. No nome do Senhor Senhor Jesus, há todo o poder. Aleluia. Vivica, por Amém. favor. Senhor Deus, nosso Pai, é um privilégio, Deus, tão grande de estar aqui na Tua casa, junto Pai. com os nossos irmãos, ó Pai, para louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor venha tocar em cada coração. O Senhor conhece cada das nossas necessidades, ó Deus. Estamos aqui para celebrar o Teu santo e bendito nome, ó Deus. Toque nos coros que nós cantamos, ó Deus, ajude que possa tocar em cada coração, ó Pai. Transforma cada coração nesta manhã, ó Deus. Amém. O Senhor sabe e conhece das nossas lutas, ó Deus, do dia a dia. Eu te peço que o Senhor cuida de nós. Amém, Pai. Transforma-nos, ó Deus. Jesus. Ajude-nos sempre a Aleluia. confiar em Ti, ó Pai, a cada dia da nossa vida. Dá-nos um domingo abençoado na Tua presença, ó Deus. Aleluia. E nós agradecemos agora e sempre. Amém. Amém. Aleluia. Há momentos na vida em que a gente diz, não há momento para cantar. Mas para o nosso Deus, há sempre um louvor. Foi uma semana, umas semanas difíceis. Hoje, cantando, vindo de manhã com os coros, eu posso somente imaginar quando chegarmos do outro lado. Tatá está do lado do Senhor. Gamaliel está do lado do Senhor. Indo ao funeral do Gamaliel, eu vi, passando as fotos, ele como filho do primeiro superintendente cabo-verdiano da Igreja de Nazaré. Fotos daqueles que já foram antes de nós. Muitos. O Senhor Chichi estava lá, devia ter os seus 18 anos ou quê, na porta da igreja. Gamaliel pequenininho. Pessoas que já foram, pastores que já foram. E homens que deram testemunho, e mulheres, da fé e do poder de Deus. Esse é o Deus que nós louvamos nesta manhã. As lutas vêm, perdas físicas, emocionais, financeiras, mas o nosso Deus é um Deus que merece todo o louvor. Aleluia. Amém. E essa é a diferença. Não que nós não sentimos, a dor está cá, a dor é bem forte, mas como lidamos com essa dor, essa é a diferença. Amém. Sim. É aquele gozo que vem lá de dentro, Aleluia. aquele gozo que mesmo que as coisas não corram da melhor maneira, mas é aquele gozo do Senhor. Sim. É um gozo que nos incentiva a louvar ao nosso Deus Aleluia. nesta manhã. Amém. Amém. Louvores não cessarei.
A nossa irmã Lourdes está em casa. Nós sabemos que a recuperação não é fácil, mas é o apoio, a oração de cada um de nós que nos ajuda e que nos apoia e que nos ajuda a caminhar a cada dia. E não há obstáculos para o nosso Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus. Ele nos dá força, Ele nos dá fé. E como diz o coro, mesmo quando as águas não se param, Ele nos ajuda a atravessar. Não importa a tempestade, mas Ele está conosco. E como aquele coro de escola dominical, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Um coro simples, mas com uma mensagem profunda. E é nesses momentos de dor que às vezes saem os hinos que nos inspiram e com uma profundidade tremenda. Não é? Deus é Deus. E cada vez que a nossa fé é provada, Ele nos dá aquela força. Ele nos estende a mão para caminharmos ainda mais uma outra milha. Uma vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. 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 Nesses dias há um distanciamento social, mas ao cantarmos esse hino, eu vou vos pedir para que imaginem aquele abraço bem apertado de alguém, aquele abraço que transmite todo o carinho, aquele abraço que transmite toda a proteção. Esse
é o calor que nós achamos junto ao coração de Deus. Aleluia. Sim. Esse é o calor que só Jesus traz. Esse é o calor daquele momento que nós temos quando nos sentimos tão embaixos que às vezes não podemos nem pôr em palavras o que está no nosso coração. É que nós sentimos aquele lugar em que sentimos a presença de Deus Aleluia. em Jesus, através de Jesus. Há um lugar especial junto ao coração de Deus. Antes de cantarmos assim, eu vou pedir ao pastor que ore por cada um dos familiares que passaram por perdas, por aqueles que estão doentes. Nós não podemos fisicamente chegar ao altar do Senhor aqui na frente, mas onde quer que tu estejas, põe o teu coração junto ao altar de Deus, Amém. enquanto o pastor ora por esses familiares e por aqueles que carecem de um toque especial de saúde. Pai, nós chegamos na Tua presença com confiança, acreditando, ó Deus, na Tua palavra que nos desafia no livro de Hebreus, a chegarmos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos graça e socorro em tempo oportuno. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos. Temos visto, ó Deus, a Tua mão. Tu tens, ó Deus, mostrado-te grande nas nossas vidas. O Teu agir, ó Deus, tem sido notório. Pedimos, ó Deus, que Tu apenas nos ajudas a continuarmos a seguir-te e a servir-te, entregando toda a nossa ansiedade nas Tuas mãos, ó Deus, porque Tu tens cuidado de nós. Sobre a Tua igreja, Deus, eu peço a Tua bênção. Sobre cada irmão que nesta manhã se congrega neste santuário, eu peço, ó Deus, a Tua bênção. Cada um de nós chega, ó Deus, para Te louvar. Ó Deus, Tu sabes o que vai no íntimo do nosso coração, mas Tu também sabes, ó Deus, o quanto nós Te amamos e o desejo que nós temos de fazer a Tua vontade. Usa-nos, ó Deus, de uma forma poderosa. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a diferença, Senhor, nesses dias. Dias difíceis, dias de tribulação, de ansiedade, de perdas, mas dias também da graça. Porque, ó Deus, nos momentos difíceis, nós temos visto a Tua boa mão. Ó Deus, pedimos, Senhor, que nos ajudes a continuar a confiar e a descansar em Ti. Eu oro, ó Deus, nessa hora, a favor da Lourdes. Eu peço, ó Deus, que Tu possas continuar tocando no corpo da nossa irmã. Ó Deus, pedimos, ó Deus, que Tu possas dar-lhe força e graça. Ainda há tratamentos, ó Deus, a serem feitos. Mas, ó Deus, eu sei que como Jeremias, ela confia em Ti. Ó Deus, como Jeremias, ó Deus, também a nossa irmã Donazinha Estrela confia em Ti. Ó Deus, eu oro, Senhor, pedindo que Tu possas ajudar-nos a continuar a descansar em Ti. Helena confia em Ti, espera em Ti. Dona Clementina, Dona Maria Ramos, ó Deus, nós sabemos, Senhor, que todas aquelas que por causa da idade não têm chegado à Tua casa, continuam confiando em Ti. Tu és o Deus do querer e do agir e do efetuar. Nada a Ti, ó Deus, pode ser impedido. Tudo podes. E nessa hora, ó Deus, nós lembramos também da família enlutada. Pedimos o conforto do alto, ó Deus, sobre todos. Não somente, ó Deus, da nossa irmã Puca, ó Deus, da Eunice, do David, dos outros irmãos, mas também lembramos da Dona Lotinha. Lembramos, ó Deus, de irmãos em outras congregações que têm passado por lutas, mas também no nosso coração há gratidão. Gratidão, ó Deus, porque nós temos ouvido boas notícias em relação ao nosso irmão e colega, Reverendo Gastão Correia. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito e continuarás fazendo na sua vida.
Ó Deus, mas todos nós sabemos que se as coisas não correrem como nós pensamos, Tu continuas sendo Deus. Sim, Senhor, amém. Se fizeres, é porque Tu és Deus. Se não fizeres, e nós muitas vezes não vamos entender os porquês, Tu continuas sendo Deus. Aleluia. E os Teus planos são perfeitos. E nós dependemos de Ti, Senhor. Abençoa-nos. Ó Deus, eu Te agradeço pela vida da Tua igreja. Grato sou, ó Deus, pela vida de cada músico, cada irmão apoiando no louvor. Ó Deus, na transmissão. Ó Deus, eu oro a favor dos meus irmãos e amigos lá em casa. Senhor, que Tu nos visitas. Nós temos sede de estar na Tua presença. O nosso coração se regozija, ó Deus, por sabermos que hoje é o Teu dia. O dia que Tu, ó Deus, tens separado para que à volta do mundo o povo, ó Deus, se congrega para louvar o Teu nome. Eu sou grato a Deus também pela vida do meu irmão Nathaniel Correia e também da Denis Santos. Eu oro a Deus pedindo que hoje à tarde, quando nós oficializarmos o casamento, tenha, ó Deus, a Tua bênção. Guarda as suas vidas. Sou grato a Deus pelo testemunho do meu irmão, o desejo de querer andar e ser cada dia o melhor crente. Obrigado, ó Deus, por toda a boa dádiva, todo o dom perfeito. É tão bom ver os meus irmãos. E eu Te peço, ó Deus, que sejam abençoados. Ó Deus, sejam guardados, sejam protegidos. Cada um de nós, cada um, receba a bênção que vem do alto, descendo do Pai das luzes, porque toda a boa dádiva vem dele. Nós pedimos todas essas bênçãos no nome de Jesus. Ajude-nos sempre, Pai, a procurarmos esse lugar de ameno estar junto ao coração de Deus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Lugar de ameno estar junto ao coração de Deus. Lugar de alívio no penar junto ao
reino toca fundo no nosso coração. Um lugar de ameno estar junto ao coração. Um lugar de santa inspiração junto ao coração de Deus. Meus amados irmãos, nós temos esse privilégio de podermos estar junto ao coração de Deus, ouvi-lo e também falar com Ele. Pastor Orlando perguntou-me nessa semana qual seria a mensagem. Eu disse que eu estaria falando sobre a oração. E eu acredito que a Igreja de Deus será completamente transformada. Nós faremos um grande impacto aqui em New Bedford. E onde quer que nós formos ou estivermos, se a igreja ora. Eu dou graças a Deus pelo bom grupo que tem chegado. Mais de 20 pessoas têm chegado todas as terças-feiras para o nosso tempo de oração. Mas eu disse aos meus amados irmãos que o desafio que eu tenho como pastor é que realmente a maior assistência nos cultos, a maior assistência nas reuniões da igreja não sejam aos domingos, mas terça-feira. As reuniões da junta da igreja foram canceladas. Nós já não teremos mais encontro nas terças-feiras, porque nós queremos que toda a igreja esteja realmente junta para esse tempo de oração. E eu gostaria de desafiar a igreja do Senhor nesta manhã, para que nós possamos também chegar a um lugar de ameno estar junto ao coração de Deus. Pastor Orlando estará falando essa semana. Na próxima semana nós teremos o nosso irmão Joe Fagandes. Nas semanas anteriores tivemos o nosso irmão Roy, também a nossa irmã Tammy. Tem sido um tempo de muita bênção. Alguns irmãos também lá em casa têm assistido esse tempo de oração. Eu tenho visto através do Facebook depois, pelo menos a nossa irmã Sílvia tem comentado. Mas vamos chegar, meus amados irmãos, para orarmos juntos. A igreja que ora, avança. De joelhos, avançando para grandes coisas no reino de Deus. Deus conta com cada um de nós. Não pensemos que nós somos inúteis. Não, todos nós podemos fazer alguma coisa. Hoje eu estarei falando sobre dois homens com perspectivas diferentes em relação ao que eles viam da realidade da vida. Mas a todos Deus usou, porque de alguma forma puderam confiar em Deus e ver a mão de Deus sobre as suas vidas. Hoje à tarde nós vamos ter um tempo de bênção na igreja. O nosso irmão Nathaniel Correia, também a nossa irmã Denise Santos estarão oficializando o seu casamento. A transmissão também vai ser no Facebook. Se os irmãos quiserem assistir às 2 horas, nós vamos ter essa transmissão. Nós temos algumas pessoas que não poderão chegar. Eu creio que também por causa da mãe do nosso irmão Nathaniel do Correia não poderá estar. Mas nós vamos ter essa cerimónia aqui na igreja a partir das 2 horas. Eu creio que boa parte dos nossos irmãos conhecem Nathaniel, irmão do João, irmão também do nosso irmão, agora o nome, Gamaliel, Ismael, não Gamaliel, Ismael, não é? E da dona Filomena, casado com a dona Filomena. Vai ser um tempo de bênção na casa do Senhor. Então eu peço aos irmãos para poderem, lá em casa, talvez depois do almoço, não é? Assentem-se, entrem no Facebook da igreja e assistem essa cerimônia e orem a favor do Nathaniel. Ele me abençoou há dias. Eu estava comentando isso na igreja do Senhor. Ele me disse, pastor, aliás, Denise tinha falado com ele em relação a algumas vezes nós postamos coisas no Facebook, não é? É sobre o nosso pensamento em relação à política. E às vezes o que nós postamos é mais para conflito. E ele me disse, pastor, eu ouvi a mensagem do irmão e eu fui tocado e eu não vou fazer aquilo mais. E eu vi depois que ele postou alguma coisa relacionada com a vida espiritual. Ele me disse, eu falei com ele anteontem, nós temos tido algumas sessões de aconselhamento,
E eu fiquei abençoado. Ele me disse, olha, eu fui para o trabalho e algumas pessoas estavam ali criticando-me porque viram o meu comentário no Facebook. Eu disse, meu amado irmão, o importante é que a glória seja dada a Jesus. Não é? A glória seja dada a Jesus. Quer comamos, bebamos, façamos qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para influenciar pessoas no sentido do partido, não é? Político que nós tomamos, nós fazemos parte, cada um de nós tem as nossas escolhas, mas, meus amados irmãos, como cristãos nós representamos primeiramente o reino de Deus. E que nesse reino nós possamos pôr Jesus em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe. Terça-feira, quarta-feira, nós vamos ter a nossa reunião da junta. Eu peço os irmãos para poderem chegar, os membros da junta, para esse tempo. Vamos ficar de pé, 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Nós estaremos lendo esses dois versos da palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Há sempre algo que toca o nosso coração quando nós lemos uma passagem, não é? Já preguei sobre essa passagem algumas vezes, mas sempre há algo que Deus fala ao nosso coração. E eu espero que Ele estará não somente abençoando, não somente a mim, mas aos irmãos, pela palavra de Deus, pela sua palavra nesta manhã. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e se fizerdes que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Pai, que a tua palavra fala aos nossos corações, que quando nós nos aproximarmos de ti com os nossos pedidos, possamos achar favor do teu lado. No nome de Jesus oramos. Amém. Muitas pessoas acreditam no destino. Alguns que têm aquele pensamento, eu nasci assim, eu criei assim, eu serei sempre assim, nada vai mudar. Para muitos de nós que vimos a telenovela muitos anos atrás, o Clone, nós podíamos usar a expressão Maktum. Está escrito. Está escrito. E o que está escrito não muda. As coisas não mudam a despeito do que nós realmente pensamos. Meus amados irmãos, para aqueles que adotam essa postura de está escrito, dizem, eu não vou fazer nada para tentar mudar o curso da história, porque realmente já está escrito. Não, meus amados irmãos, Deus nos tem dado o livre-arbítrio para nós escrevermos a nossa vida, a nossa história, para nós realmente tomarmos decisões que podem nos impactar positivamente ou negativamente. Cada um de nós não foi criado como um robô, mas Deus dá-nos capacidade de fazermos escolhas. Escolher com quem eu vou casar, escolher a minha profissão, escolher realmente quais vão ser os meus passos no futuro. Cada um de nós tem a possibilidade de escolher. Escolher a pessoa com quem você vai casar. Porque se mesmo pensando, se tiver esse pensamento, não, Deus vai me mostrar a pessoa, se de alguma forma, alguma coisa correr errado, você vai dizer, não, eu orei a Deus e não era a pessoa. Deus te dá sabedoria, Deus te dá discernimento, Deus te dá diretrizes. Queres encontrar alguém para te casar? És crente? Busca alguém na casa de Deus.
Busca alguém que anda nos caminhos do Senhor. Não se prende ao jugo desigual com os infiéis. Então nós podemos ouvir aquelas pessoas, sim, a questão de jugo desigual pode ser discutido, porque dentro da igreja nós podemos ter jugo desigual, porque aquela pessoa que estudou muito e aquela pessoa que não estudou é jugo desigual. Realmente é um conceito bastante deturpado quando nós pensamos no relacionamento de pessoas. Não é jugo desigual. A palavra de Deus nos diz que jugo desigual é com os infiéis, com as pessoas que não são da mesma fé. Eu não estou falando sobre casamento hoje, mas apenas como tipo de introdução. E as pessoas perguntam, por que jugo desigual? Meus amados irmãos, porque quando nós pensarmos no casamento, o casamento reflete a união entre Cristo e a sua igreja. Então o nosso casamento, o meu casamento com a Elizabeth, deve ser o reflexo da união entre Cristo com a sua igreja. E por isso é jugo desigual, porque de forma alguma há um relacionamento entre alguém que não é crente e alguém que é crente. Porque tem a ver com a fé. Jugo desigual com os infiéis, da mesma fé. Porque a igreja representa o reino de Deus neste mundo. Escolhas que nós fazemos. Aquela pessoa, eu não estou vendo ninguém na minha igreja, eu vou ver alguém no mundo. Depois vem, pastor, agora eu estou passando por lutas, porque realmente eu não andei nos planos de Deus. Mas, meus amados irmãos, há outras escolhas que nós fazemos. Qual é a profissão? Olha, o meu pai quis que eu fosse engenheiro. Eu estudei para ser engenheiro, mas eu nunca pensei em ser engenheiro. Eu quis agradar o meu pai, mas a minha profissão era ser arquiteto. Você faz escolhas, mas as escolhas realmente vão ter consequências sobre a sua própria vida. Qual é a tua escolha? Porque, meus amados irmãos, Deus nos tem dado a capacidade de escolhermos em todas as áreas da nossa vida. A escolha que nós fizermos terá impacto. Por isso, nós somos desafiados como crentes a nós nos aproximarmos de Deus para que Ele possa nos ajudar a escrever a nossa história seguindo as suas diretrizes. E as suas diretrizes, meus amados irmãos, estão nas Sagradas Escrituras. Busca a direção de Deus através da palavra do Senhor. E então verás Deus te encaminhando, não escrevendo o teu destino, mas sendo guiado, porque Deus vai te dar a capacidade de optares qual vai ser o meu futuro. Algumas pessoas dizem, não, eu vejo que há como que algo negativo na visão do passado da minha família. Eu estou passando por isso por causa dos meus pais. Há algum texto bíblico que nos dá esse pensamento, mas quando nós chegamos na nossa realidade, nós sabemos que pelo facto de nós termos aceito Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, tudo agora ficou no passado, há uma nova vida. Nós somos desafiados, meus amados irmãos, a termos uma postura diferente no nosso dia a dia. Não acreditarmos que eu estou sendo predestinado para esse ponto e eu não posso mudar nada, mas acreditar que Deus pode ajudar-me a fazer um grande impacto no meu futuro, se eu tão somente confiar em Deus. O seu nome é Gedeão. Nós encontramos Gedeão num momento difícil na história de Israel. A palavra de Deus nos diz que os amalequitas, os madianitas, alguns povos do Oriente chegaram para invadir Israel. E eles chegavam com os seus camelos, com todas as suas tropas, e eles dizimavam os campos. O povo estava cheio de medo. A palavra de Deus nos diz que é nesse contexto que nós encontramos Gedeão debulhando trigo no lagar. Lugar usado para pisar uvas, para fazer o vinho.
ele está entre 4 paredes, pisando as uvas. Do lugar de pisar uvas, em vez de estar debulhando o trigo, realmente nos campos abertos. Muitas vezes, meus amados irmãos, por causa desse pensamento pessimista da vida, de eu nasci assim, nada vai mudar. Porque esse também era o pensamento de Gedeão. E nós vamos ver mais à frente que quando o anjo do Senhor fala com Gedeão, ele tem realmente esse pensamento pessimista da sua própria pessoa e mesmo do contexto de toda a sua família. Encontramos Gedeão no lugar de pisar uvas, debulhando trigo. Eu quero vos dizer, meus amados irmãos, que lagar pode ser um lugar perigoso na perspectiva espiritual. E muitas vezes, infelizmente, é no lagar que nós nos encontramos, porque nós ficamos ali pisando a nossa autoestima. Talvez muitas vezes baixa. Eu sou um coitado, eu sou miserável. Nada vai mudar na minha vida. Eu não acredito que eu possa fazer alguma coisa na igreja de Deus. Chama a irmã Fatinha, chama o David, fala com o senhor Júlio. Pastor, não é? Pastor, eu não posso fazer isso. Lagar, não é? Nós, em vez de nós tirarmos os nossos olhos do chão, de continuarmos a pisar-nos, nós estamos ali, remoendo as nossas mágoas, tristes, e nós ficamos no nosso lagar pisando a nossa autoestima. No lagar nós ficamos confinados às paredes. É a parede do eu. Eu não posso fazer nada. Pastor, olha, se tu estás a pensar em mim para algum ministério, não conte comigo. Porque vendo para mim, eu sinto que, como o Gedeão, eu sou o menor da minha casa, a minha família é menor em Manassés e eu sou o menor na minha casa, na casa dos meus pais. Não conta comigo. É nessas circunstâncias que esse jovem está neste momento, no lagar. Eu quero perguntar à igreja do Senhor, onde é que você está? Onde é que o meu irmão está? Será que está no lagar? Será que está confinado àquelas 4 paredes, com os olhos no chão? O lagar faz com que nós percamos também a noção da realidade. Quando você está num lugar sempre pisando as suas mágoas, sempre pensando de si como sendo alguém que não tem valor, dizendo eu sou ninguém, não é? Amigo de coisa nenhuma, eu não tenho valor. Cada vez você vai se mergulhando mais em desgraça e vai se sentindo insignificante para a obra de Deus. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, que na igreja do Senhor, na obra de Deus, nenhum de nós deve se considerar insignificante. E a boa notícia é que no nosso lagar, onde nós estamos, é ali que o Senhor vai nos encontrar. Ele está ali no lagar, pisando as uvas, talvez pensando, eu nasci assim, a minha família era assim, os madianitas, os amalequitas, eles estão invadindo e tudo vai ser destruído. Vou pelo menos tentar viver o meu dia, um dia de cada vez. O anjo do Senhor aparece para falar com Gedeão. Interessante, meus amados irmãos, que a perspectiva de Deus é diferente. Ele está dizendo, ele falando com o anjo, ele diz, a minha família é a menor em Manassés. Eu não tenho sangue azul. E eu na minha casa, ninguém me dá valor. Ninguém. Quando Deus chamou, depois de Saul ter pecado, Deus procura um rei. E ele envia o seu servo à casa de Davi. Davi não está presente. Todos os outros filhos são apresentados
para que realmente o servo de Deus pudesse... Deus tinha dito que ele deveria se apresentar na casa dos pais de Davi. E ali ele haveria de conhecer o sucessor de Saul. Os filhos aparecem, todos, mas Deus fala dizendo, não é esse. Não é esse, não é esse. Chegando ao fim, há uma pergunta, são todos esses? O pai responde, nós temos mais um, ele está lá no campo. Está lá no campo, é Davi. É pequeno, de pequena estatura, não tem porte de rei. E a palavra do Senhor nos diz que Davi se apresenta. E o Espírito de Deus fala ao profeta, é esse. A perspectiva de Gedeão é, eu sou realmente insignificante na minha casa. Meus amados irmãos, Deus volta-se para Gedeão, porque o anjo do Senhor, muitos creem ser Jesus Cristo, ele volta-se para Gedeão e ele diz, tu és homem valente. Ele diz de si mesmo, eu sou insignificante. Deus volta-se para ele e diz, não, tu és valente. Vai na tua força. Eu estarei contigo. Meus amados irmãos, Deus quer nos usar. Vai na tua força. Vai na tua força. Ele pode usar qualquer um de nós. Ele usou-me a mim. Ele tem usado-me a mim. Eu lembro da primeira vez que uma irmã entrou nessa igreja. Aliás, um irmão, um colega do seminário, ele assentou-se naquele lugar, perto da Donazinha. Depois, no final do culto, ele veio falar comigo. Ele me disse, pastor, eu estava lá rindo. Porque eu lembro-me de si, quando nós estávamos no seminário, nas aulas de inglês, que era para si a pior aula. Pior aula. Eu nunca gostei de inglês. Eu vos contei a história. No terceiro ano, no primeiro período, 2 mal. Segundo período, eu tive mal, depois subi para medíocre menos. Porque eu era um bom aluno, o professor não queria dar-me 4, porque no segundo período, se derem 4, você vai para casa. Passei para o terceiro período. 2 maus. Seminário, doutor Odete pode contar-vos a história. Eu tinha pavor de inglês. Talvez porque da primeira vez que eu fui para a escola, quando eu fui lá, a professora começou a falar inglês, eu não entendi nada. E eu fiquei com aversão em inglês. Eu vim para os Estados Unidos. A minha professora do seminário escreveu uma carta para a superintendente aqui nos Estados Unidos, para que pudesse me encaminhar para uma igreja da comunidade cabo-verdiana. Mas, meus amados irmãos, eu estou aqui. E eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a depender de Deus. O meu pensamento sempre foi, assim como Deus usou aquela mula, aquela jumenta, Ele pode me usar também. Sim, meus amados irmãos, eu estou vos dizendo e chamando a igreja hoje para que nós possamos entender que Deus quer nos ajudar. Não vamos ver para o destino, para o pensamento. Vamos pensar, não, Deus pode me ajudar. Ele disse que vai me ajudar. A palavra de Deus nesta manhã fala-nos de um outro homem que teve um pensamento completamente diferente de Gedeão. O nome dele era Jabes. O nome significa ele causa dor. Algo sobre o seu nascimento foi excepcionalmente mais doloroso, causou realmente momentos difíceis, talvez para a mãe ou mesmo para ele como bebê. E ele ficou com o nome Jabes. Ele causa dor. Nos tempos bíblicos o nome era muito importante. Um nome frequentemente definia a pessoa em quem ele se tornaria. Mas, meus amados irmãos, Jabes, mesmo pensando no seu nascimento que foi difícil, ele diz, não, eu acredito que Deus pode mudar a minha história. Há pais que colocam os seus filhos nomes que podem se tornar motivo de bullying. Talvez Jabes fosse um nome que as crianças na altura troçavam quando viam, oh, Jabes! E ele ficasse triste. Eu lembro em Santo Antão havia uma jovem que o nome dela era Jezabel. Eu não sei como é que os pais pensaram em colocar aquele nome, não é?
nomes que põem uma pessoa por baixo. Mas, meus amados irmãos, ele tem uma postura completamente diferente, porque ele confiava em Deus. A despeito do seu passado, ele sabia que Deus poderia usar o seu presente para impactar o seu futuro. A despeito do teu passado, Deus usa o teu presente para impactar o teu futuro. A palavra do Senhor nos diz que parece que por causa da sua confiança, não parece, por causa da sua confiança, ele realmente a sua história ficou narrada nas Sagradas Escrituras. A percepção que ele nos mostra era de alguém que confiava em Deus, e por causa disso, no versículo 9, nós lemos: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Jabes foi distinguido por causa do seu relacionamento com Deus e da sua confiança em Deus. O registro da genealogia de Judá de repente é interrompida para nos trazer esse detalhe sobre a vida de Jabes. Falando de toda a genealogia, a história de Jabes logo aparece. Seu relacionamento com Deus deve ter sido excepcionalmente digno para ser narrado pelo autor do livro de Crônicas. E ele nos diz que Jabes orou ao Senhor. O que muda a nossa vida, meus amados irmãos, é a confiança de Deus. É estarmos na presença de Deus. Eu quero desafiar a igreja do Senhor para que nós todos possamos chegar juntos para estarmos na presença do Senhor. Na presença do Espírito reina a paz, reina o amor. Mas na presença do Espírito, Deus fala a cada um de nós para fazer alguma coisa, para tocar alguma pessoa, para impactar a nossa geração, para fazer algo grande nesses dias, na sua igreja, aqui também nessa comunidade. Sim, meus amados irmãos, Jabes orou. Talvez ele, nesse momento, quando ele fez essa oração, ele não estava no lagar. Ele estava nos campos abertos. Ele talvez estivesse nas planícies. Ele abre ele enxerga a sua volta. E ele ora: se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares. Ele não está sobre 4 paredes, mas agora ele tem uma visão realmente de toda a grande parte do lugar que ele estava. Ele diz: se os meus termos ampliares e se a tua mão for comigo e fizeres que do mal não me seja afligido, se tu ampliares as minhas tendas, se tu ajudares a tua igreja a fazer um grande impacto, não somente aqui em New Bedford, mas que realmente tu possas alargar a influência da tua igreja a Dartmouth, a outras localidades, a Taunton. Se tu, Senhor, fizeres isso, e que, meus amados irmãos, quando nós pensarmos dessa maneira, ampliarmos a influência da igreja, nós pensamos que ampliando a influência da igreja, o nome de Jesus será conhecido. Se tu fizeres isso, se tu fizeres com que a tua igreja, nessa comunidade, tiver uma grande influência nessa cidade, se me abençoares muitíssimo, e mais do que isso, se a tua mão for comigo, E é interessante que o autor de Crônicas não nos deixa saber o que ele haveria de fazer. Ele começa se, e nós encontramos agora o autor de Crônicas apenas nos dizendo: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Se tu fizeres isso a favor da tua igreja, Senhor, se tu nos usares nesta cidade, se
E, meus amados irmãos, ele tinha o privilégio de se aproximar de Deus. E nós, no Novo Testamento, o autor aos Hebreus nos diz também que nós podemos chegar na presença de Deus e dizer os ses, não é? Porque ele nos diz, o autor aos Hebreus, cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos graça, também socorro em tempo oportuno. Cheguemos ao trono da graça também para interceder a favor desse povo. Cheguemos ao trono da graça para pedir a Deus que Ele possa nos fortalecer no nosso homem interior, para que a nossa perspectiva mude completamente, para que nós não fiquemos agarrados ao eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Mas dizendo que a despeito do que aconteceu lá no passado, o meu futuro será diferente, porque Deus está comigo e Ele vai me ajudar. Sim, meus amados irmãos, o que é que Deus pode fazer contigo? Onde é que estás neste momento? Estás dentro do lagar ou estás como Jabés, nos campos abertos? Lembrando o salmista que nos diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Perspectiva completamente diferente. Ele vê as circunstâncias, o salmista vê as circunstâncias da vida. Gedeão ficou tremendo porque ele estava vendo para si mesmo. Mas o salmista vê para os montes. Ele sabe que aquele que criou os montes é aquele que cuidaria dele, que o daria vitória. Jabés teve o mesmo pensamento. Qual é o teu pensamento? Qual é a tua perspectiva na vida cristã? Vamos pedir a Deus: ó Deus, usa-me. Faça alguma coisa na minha vida. Faça alguma coisa que eu possa impactar também a minha geração. Porque eu tenho aprendido a buscar a tua presença. Só Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida. Só Deus. E vamos dizer: ó Deus, tu sabes onde eu estou neste momento, mas eu me aproximo de ti e eu te peço, usa-me como aquele coro nos diz, da maneira que te agrada. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Que possamos ser como Jabés. Orar com confiança, sabendo que Deus pode ouvir a nossa oração e nós poderemos ser abençoados e nós poderemos impactar outras vidas. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé para o nosso tempo, para a oração antes de sairmos, mas lembrar que hoje às 2 horas, se os irmãos quiserem assistir à cerimónia de casamento do nosso irmão Nathaniel Correia, podem, e também da Denise, podem acessar as páginas do Facebook da igreja e verem a transmissão dessa cerimónia. Pai, obrigado pela tua palavra nesta manhã. Ajude-nos, ó Deus, a não termos esse pensamento negativo, ó Deus, de acreditarmos no destino, mas, ó Deus, a saber que nós podemos realmente influenciar o nosso destino, o nosso amanhã, sabendo, ó Deus, que a todos nós é nos dado o livre-arbítrio para fazer as escolhas da vida. Mas ajude-nos, ó Deus, a fazer escolhas na Tua presença e buscando sempre em oração, para que tudo quando nós planearmos e tentarmos possa ser conforme a Tua vontade e o Teu querer. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Tenha um dia ricamente abençoado na sua presença. Deus conosco.